Nós vamos falar agora sobre o mercado primário de ações, sobre também a definição do que é uma ação, vamos definir o que são as ações, os tipos existentes de ações e como elas circulam, as formas de circulação das ações. Essa aula, ela faz parte do capítulo do livro do Assaf Neto, Mercado Financeiro, né, que está aqui embaixo da apresentação, esse livro aqui, Assaf Neto, Mercado Financeiro, sexta edição, a mais recente, de 2025, é o capítulo sobre mercado primário deste livro do Assaf Neto. Vamos lá, então. À medida que a economia cresce, quanto mais ela se expande, mais relevante se apresenta o sistema de distribuição de valores mobiliários, o mercado de ações e o sistema que distribui os valores mobiliários, como ações, direitos de subscrição, enfim. Nós já vimos em outras aulas quais são os valores mobiliários, debêntures conversíveis em ações, etc. E o mercado de capitais, esse sistema de distribuição de valores mobiliários, acaba sendo um fator multiplicador da riqueza nacional. O sucesso dos investimentos produtivos, investimentos em atividades produtivas, é cada vez mais dependente da participação de acionistas cujos interesses de participação nos resultados, nos lucros, nos dividendos, impulsionam o crescimento das empresas. As empresas, elas têm várias alternativas de financiamento, que podem ser, sobretudo, capital de terceiros, quando a empresa empresta recursos de bancos, sobretudo, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, bancos múltiplos, como nós já vimos, geração e reinvestimento de lucros, quando a empresa quer um crescimento mais orgânico, um crescimento mais baseado na sua própria atividade, ela não quer depender de capitais de terceiros, né? Ela acaba gerando e reinvestindo seus próprios lucros. Só que nesse caso, se a empresa for uma empresa de capital aberto, se ela tiver ações, se ela for uma sociedade anônima, uma companhia de capital aberto, ela vai acabar tendo problemas porque ela não vai poder distribuir lucros na forma de dividendos. Então ela tem que cumprir a legislação. Então esse modelo de crescimento, geração e reinvestimento de lucros, geração e reinvestimento de lucros, ele é mais apropriado para empresas de capital fechado. E a terceira forma, aporte de capitais de acionistas, quando a empresa ela lança ações, emite ações, coloca essas ações no mercado primário, como a gente vai ver na sequência, e levanta capitais de acionistas. Então ela não está interessada em angariar fundos ou levantar capitais via empréstimos. Ela não quer gerar credores, ela quer gerar sócios, que são os acionistas. É por meio da participação dos proprietários ou sócios que as empresas adquirem melhores condições financeiras de viabilização de seus projetos de investimentos, tanto pela natureza permanente da captação, como pelo baixo comprometimento do caixa. Então, a participação dos proprietários, mediante a emissão de ações e colocação de ações no mercado, é uma forma que a empresa, pela qual a empresa adquire melhores condições financeiras de viabilização de seus projetos de investimento. Tanto porque a natureza desse tipo de capital é permanente, a captação é permanente, né? A empresa está lá sempre, ela pode sempre emitir ações e ela compromete menos o caixa, porque o capital de terceiros, os empréstimos, são mais onerosos. Os juros, ainda mais no Brasil, que nós temos um histórico de juros altos, o financiamento por capitais de terceiros, ele é
mais oneroso para a empresa do que o financiamento pela emissão de ações. A função básica do mercado de capitais é promover a riqueza nacional por meio da participação da poupança de cada agente econômico. Então, cada agente econômico, né, participa na formação de poupança para ele, agente econômico, né, e, ao mesmo tempo, fornece capital, né, comprando ações, para as empresas que precisam desses capitais. Nesse mercado, os principais ativos negociados são as ações, que representam frações do capital da empresa. A menor fração do capital da empresa é justamente uma ação. Esta aula descreve o mercado de ações à vista, seus indicadores de mercado e avaliação e o processo de abertura de capital das empresas. Na verdade, essa aula é bem extensa. Tá? Aqui nos vídeos, nós vamos desdobrar esse capítulo do livro do Assaf Neto em várias aulas. Tá? Então, essa primeira aula a gente não vai falar sobre isso tudo. Nas próximas aulas, a gente vai ver todo esse pedaço aqui. Mercado de ações à vista, seus indicadores de mercado, avaliação, processo de abertura de capital das empresas, etc. Essa aula aqui tem 219 slides, então uma aula bem extensa, né? Um capítulo, na verdade, bem extenso. Então, eu vou desdobrá-lo em vários vídeos menores, né? Então, nesse vídeo, a gente vai ver essa introdução, o que são as ações, os tipos de ações e a forma as formas de circulação das ações. No próximo vídeo nós vamos ver o valor das ações. Tá? Então vamos continuar. O mercado à vista é geralmente entendido como aquele que liquida, que paga todas as operações de compra e venda de ações em, no máximo, 2 dias. No máximo 2 dias. Esse mercado costuma operar com 2 lotes de negociação de ações, o lote padrão e o lote fracionário. Lote padrão e fracionário. Então, o mercado à vista, no mercado à vista, a gente tem a liquidação das operações de compra e venda. Se você comprar ou vender ações do mercado à vista, a liquidação, pagamento final, o término da operação, vai se dar no prazo máximo de 2 dias. Então a gente tem 2 lotes de negociação de ações, o lote padrão e o lote fracionário. O lote padrão é uma quantidade mínima de títulos para negociação no mercado. O investidor que quiser um volume maior de ações, ele negocia uma certa quantidade de lotes de ações. Já o mercado fracionário, ele opera com volumes inferiores ao lote padrão, quer dizer, são frações de lote padrão. Né? Na verdade, a gente tem esses lotes por causa ainda do período inflacionário que a gente tinha. As empresas tinham que desdobrar as ações, a gente vai ver depois o que é desdobramento. Então, as empresas passaram, né, por conta da perda de valor da nossa moeda, passaram a operar com lotes de 1.000 ações. Né? E as ações ficaram muito baratas, então a bolsa passou a operar com lotes de 1.000 ações. Entende-se por mercado primário de ações nós vamos ver isso depois, tá? Essa questão de lote fracionário, lote padrão. Entende-se por mercado primário de ações o mercado onde são negociados pela primeira vez os valores emitidos pelas empresas abertas, pelas companhias, empresas de capital aberto. Estes valores são, em sequência, revendidos no mercado secundário para os investidores em geral. Então, no mercado primário, os novos valores mobiliários, as novas ações, sobretudo, que são emitidas, são negociadas diretamente entre a empresa emissora e os investidores de mercado, que são os subscritores das ações, aqueles que compram as ações. Então, o mercado primário, ele proporciona a estreia do papel, do ativo, da ação no mercado de capitais. É onde a empresa tem contato direto com os subscritores de ações, com os investidores de mercado. Em geral, são investidores institucionais. São seguradoras, fundos de investimento, fundos de pensão, fundos de previdência privada, né?
previdência privada aberta ou fechada, né, são os investidores institucionais. No mercado primário, quem vende os valores mobiliários, ações, por exemplo, são as próprias companhias emissoras. Elas utilizam recursos para financiar seus investimentos. Então, no mercado primário, as próprias companhias emissoras, elas vendem os valores mobiliários, ações, sobretudo. Esse mercado, então, é uma importante alternativa de captação de recursos para essas empresas de capital aberto. Todas as operações de emissão de títulos e valores mobiliários no mercado primário precisam de autorização da Comissão de Valores Mobiliários, que nós já vimos em outras aulas, é a principal instituição que regula as atividades no mercado de títulos e valores mobiliários. Então, toda operação de emissão de títulos e valores mobiliários no mercado primário, essas operações, qualquer uma delas, tem que ter autorização da CVM. Também é obrigatório que a intermediação desse mercado seja realizada por um intermediário financeiro, que tem que ser um banco de investimento, tá? Pode ser um banco de investimento, pode ser um banco múltiplo, com carteira de investimento, com autorização para operar como banco de investimento, tá? Uma sociedade corretora de títulos e valores imobiliários, as corretoras de ações, ou uma sociedade distribuidora, porque normalmente hoje em dia as sociedades corretoras são também distribuidoras, tá? Então, são essas 4 instituições que podem intermediar operações no mercado primário. Banco de investimento, banco múltiplo com carteira de investimento, que também tenha condições de operar como banco de investimento, sociedade corretora ou sociedade distribuidora, tá? Ou porque é muito difícil você ter hoje uma sociedade só distribuidora e uma sociedade só corretora. Em geral, elas fazem a corretagem, operações de corretagem e de distribuição, tá? No mercado secundário, o investidor titular das ações pode reaver o capital aplicando e vendendo as ações possuídas no mercado secundário. Então, o investidor compra no mercado primário e revende, né, essas ações no mercado secundário. No mercado secundário, as operações são. O mercado secundário é um mercado aberto, é um mercado onde qualquer pessoa pode participar, mediante uma sociedade corretora ou um home broker, que é a corretora dos bancos, né? Cada banco múltiplo tem a sua corretora, né? Eles podem atuar também como corretores, aí essas corretoras chamam-se home brokers, você faz a operação na própria internet, né? Nesses bancos múltiplos. Então, você pode revender essas ações no mercado secundário nessas instituições, tá? Corretoras, home brokers, bancos múltiplos, etc. Só que o mercado secundário é o mercado de bolsa propriamente, é o mercado, né, que nós conhecemos como bolsa de valores. O mercado primário é o mercado fechado. As informações são mais fechadas, o número de participantes ele é restrito, né, como eu falei aqui, são só esses participantes aqui, bancos de investimento, bancos múltiplos, sociedades corretoras, sociedades distribuidoras, tá? Alguns agentes autônomos de investimento também, né? Então são instituições credenciadas a participarem do mercado primário. No mercado secundário não, uma pessoa física pode obter informações, as informações são de livre circulação e podem comprar, vender no mercado secundário. Uma companhia é denominada aberta quando possui emissão de títulos e valores mobiliários registrados na CVM, negociados em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado. Tá? Então, a companhia é chamada de aberta quando ela tem títulos e valores mobiliários que estão registrados na CVM e que são negociados em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. Alguns valores mobiliários, ações, debêntures, né, sobretudo as debêntures conversíveis em ações, notas promissórias para distribuição pública, etc. Então, todas as companhias listadas na Bolsa de Valores, na B3, Brasil Bolsa Balcão, 3Bs, né?
Brasil, Bolsa e Balcão. Mercado de balcão, a Bolsa brasileira e Brasil, né? Todas as empresas listadas na B3 são companhias abertas. Tá? Neste mercado, os investidores em ações conseguem vender seus papéis ou adquirir mais valores imobiliários de outros investidores. O conceito econômico de investimento, né, nós chamamos de investimento, para ser uma terminologia bem precisa, técnica, né? Investimento só ocorre no mercado primário, tá? Quando justamente os investidores institucionais, aqueles participantes que eu mencionei, eles compram, fazem a subscrição da emissão primária de ações, a emissão de ações. A empresa levanta capital, né, e os sócios, os acionistas, subscrevem essas ações, compram essas ações. Isso ocorre no mercado primário. Aí você tem investimento. No mercado secundário, você tem, na verdade, uma simples transferência de propriedade entre investidores. Não há participação da companhia emissora no mercado secundário, ela participa do mercado primário. Tá? A função principal do mercado secundário é gerar liquidez, tá? É fazer com que as ações ganhem liquidez, ou seja, cria-se um mercado para essas ações. Essas ações podem ser mais facilmente negociadas, ou elas são mais facilmente negociáveis no mercado secundário. O mercado secundário ele fornece liquidez aos títulos que foram negociados no mercado primário. No mercado primário, quem vende os valores mobiliários é a sociedade emissora, a empresa que emitiu. No mercado secundário, você tem a troca de propriedade desses papéis. Os bônus de subscrição são títulos nominativos que são emitidos por sociedades por ação, que são negociáveis no mercado e dão ao seu titular, ao seu comprador, o direito de subscrever, ou comprar, ou adquirir, ações da companhia emitente do título, em aumento de capital, quando a empresa aumenta o capital, de acordo com as condições previamente estabelecidas. Então, bônus de subscrição, né, são títulos que dão ao titular, ao comprador, o direito de subscrever. Ele pode, né, ter a opção, direito, não é uma obrigação, de subscrever ações da companhia que emitiu o título. Em geral, ela faz isso quando ela aumenta o capital dela, quando ela quer aumentar o capital dela. Tá? A oferta pública de ações é a colocação junto aos investidores de mercado de uma certa quantidade de valores mobiliários de uma sociedade emissora, que é uma companhia aberta. Então, a oferta pública de ações é quando a empresa coloca junto aos investidores de mercado uma quantidade de valores mobiliários de uma sociedade emissora, que é uma companhia aberta. Ela faz isso, a empresa, ela coloca suas ações mediante uma oferta pública de ações. É por meio da participação dos proprietários que as empresas adquirem melhores condições financeiras de viabilização de seus projetos de investimento, tanto pela natureza permanente da captação, quanto pelo baixo comprometimento de caixa. Isso aqui está repetido, né? Vou apagar até aqui. Aqui já está repetido também. Está repetido também. Vou apagando aqui, eu acabei repetindo esse pedaço aqui. Aqui. Tem que ajustar isso aqui. Tá, agora ficou certo. A oferta pública de ações, como já mencionei, e as instituições financeiras participantes do mercado primário, elas compram o lote ou parte do lote, se for fracionário, de ações emitidas com o objetivo de renegociar os papéis do mercado secundário, que é a Bolsa de Valores. Então existem, basicamente, dois tipos de oferta pública de ações. A oferta primária, quando as ações são novas e são emitidas e oferecidas no mercado primário, e a oferta secundária, que se verifica mediante a troca de ações entre os investidores. Na oferta secundária, a companhia emissora não participa dos resultados das negociações. Tá?
Então, a companhia emissora, ela não participa das transações no mercado secundário. Os recursos gerados são direcionados aos vendedores dos papéis e não à empresa. Já no mercado primário, na oferta primária, aí sim a empresa recebe os recursos que foram investidos nela, nas ações dela, que ela emitiu. Quando a empresa realiza a oferta pública de ações pela primeira vez, sublinhando aqui, mercado primário, a operação chama-se oferta pública inicial, o IPO, que é o Initial Public Offer. Oferta pública inicial, né? Quando a empresa ela quer levantar capital, quer aumentar seu capital, e ela realiza uma oferta pública de ações no mercado primário. As outras ofertas seguintes, após a oferta inicial, são conhecidas como ofertas subsequentes ou follow-on. Tá? Então, as operações de follow-on são as outras ofertas de ações que surgem após a oferta inicial. Pode ocorrer também uma oferta pública de aquisição de ações. Tá? Então, a empresa pode fazer uma OPA, uma oferta pública de aquisição de ações. Nesse caso, ela quer reduzir uma elevada dispersão de acionistas da companhia. Ela quer recomprar uma parte das suas ações para reduzir, né, o número de acionistas, quando ela quer reduzir a dispersão, quando o seu capital está disperso entre muitos acionistas, ela recompra uma parte das suas ações, ou, no limite, né, no caso limite, quando ela quer fechar o seu capital. Ela não quer mais participar da Bolsa de Valores, ela quer fechar o seu capital, quer ser uma sociedade anônima de capital fechado, que não transaciona ações na Bolsa, então ela faz uma oferta pública de aquisição de ações, que é a OPA. Tá? Agora, definição do conceito de ações, né, do que é uma ação. As ações são títulos representativos da menor fração do capital social de uma empresa. Essa empresa é chamada de sociedade anônima, sociedade de capital aberto, no caso, sociedade por ações ou companhia. São três nomes que designam a empresa que tem ações e que são negociadas. Sociedade anônima, de capital aberto, no caso, sociedade por ações e companhia. Detalhe, a sociedade anônima pode ser de capital fechado também. Né? Ela não precisa ser de capital aberto. Então, a sociedade anônima pode ser de capital aberto, se ela tiver as ações negociadas na Bolsa, ou sociedade anônima de capital fechado, que tem ações também, só que elas não são negociáveis ou negociadas na Bolsa. Então, essas ações da sociedade anônima de capital fechado, elas pertencem a um grupo menor, né, restrito, de acionistas. Então, ela pode ser uma sociedade anônima de capital fechado. Ela é uma sociedade por ações, só que o capital dela é fechado, é restrito a um número menor de acionistas. As ações dela não estão negociadas na Bolsa. Uma sociedade anônima de capital fechado. Desculpe. O acionista não é um credor, é um coproprietário, é um sócio, com direito à participação nos seus resultados. As ações podem ser emitidas sob a forma física de cautelas, tá? Ou certificados. Então, ela pode ter uma existência física, que é cada vez mais rara hoje em dia. E as cautelas, elas comprovam a existência e a posse de certa quantidade especificada de ações. Ou pode ser do tipo escritural, que aí dispensa sua emissão física. A ação do tipo escritural, ela é transacionada como se fosse uma operação descrita no extrato, né, que é levantado, né, periodicamente. A gente vai ver depois onde esse extrato é emitido e quem faz a custódia, quem regula e registra essas operações. Depois a gente vai ver isso. Então, essas contas, essa ação do tipo escritural,
o controle dessas ações, ele é feito em contas de depósitos em nome de seus titulares em uma instituição depositária. Daqui a pouco a gente vai ver, nas próximas aulas, videoaulas, a gente vai ver quais são essas instituições depositárias. As operações de compra e venda de ações eram registradas em um sistema eletrônico chamado Mega Bolsa. Só que esse sistema foi desativado em 2020, né? Nós estamos falando aqui em 2025, aliás, 26, então há 6 anos atrás, o Mega Bolsa foi desativado e foi incorporado pelo Puma Trading System, que integra em um único sistema todos os ambientes de negociações da B3. Então, nesse sistema, o Puma Trading System, nós temos derivativos, ações, opções, títulos privados de renda fixa, títulos públicos, os SISBECs, né? Os títulos privados de renda fixa estão no Bovespa Fix. Tá? Então, esse sistema Puma aqui, ele está integrando todos os ambientes de negociações da B3. Uma ação não tem prazo de resgate, né? Como tem um título privado ou um título público. Então, ela é convertida em dinheiro a qualquer momento, mediante negociação no mercado. Como diz o Philip Fisher, que foi um grande investidor, um dos gurus que fizeram a cabeça do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, o Philip Fisher dizia que quando você compra uma ação, o melhor momento de você vender é nunca, né? Então, se você comprou uma ação e ela foi bem escolhida e ela te gera retornos na forma de dividendos, e ela é uma ação de uma empresa sólida, de uma empresa que gera lucros periódicos, constantes, que tem um fluxo de caixa bastante robusto, custos baixos, lucratividade alta, a melhor, o melhor momento para você vender a ação é nunca. Você continua com a ação, porque ela está te trazendo lucros e uma renda constante. O investidor pode, sempre que desejar, alterar sua participação acionária, desfazendo-se dos títulos possuídos, vendendo seus títulos ou vendendo as ações de uma empresa e comprando outras. Nesse caso, né, quando ele faz isso muitas vezes, quando ele compra e vende ações, quando ele quer obter lucro nas operações de compra e venda, ele é um trader, ele é um especulador e não um investidor. O investidor, ele está focado no longo prazo, ele é um poupador. Ele compra as ações com foco em mantê-las pelo maior tempo possível e receber dividendos. E, se possível, também vender, se ele tiver que vender, ela com lucro também, vendê-la com lucro. Então ele espera o melhor momento para vender, se ele quiser vender, mas o objetivo principal dele não é comprar e vender. O objetivo principal do investidor de longo prazo, baseado em valor, é manter aquela ação, ganhar com a valorização dela e receber dividendos. Né? Então, os investidores de longo prazo, os investidores baseados em valor, eles estão focados na geração de dividendos. Eles buscam empresas que tenham histórico de boas pagadoras de dividendos. Já o trader não. O trader ele compra e vende ações. Né? Ele quer ganhar com as operações. Né? Comprar na baixa e vender na alta. O que é mais difícil, sem dúvida. É muito mais difícil obter lucratividade constante e bater o mercado sendo trader. Muito difícil, quase impossível, segundo alguns estudos. Alguns não, vários estudos, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. As sociedades anônimas emitentes de ações podem ser de dois tipos, abertas ou fechadas, como já mencionei. Uma companhia é aberta quando tem suas ações distribuídas entre um número mínimo de acionistas, podendo ser negociadas em bolsa de valores. Essas sociedades devem ser registradas na CVM como de capital aberto e fornecem ao mercado de forma periódica uma série de informações de caráter econômico, social e financeiro que são informações obrigatórias. Né? A lei das SAs obriga, a lei das sociedades anônimas obriga que as empresas de capital aberto forneçam ao mercado, periodicamente, uma série de informações de caráter econômico, social e financeiro,
obriga que essas empresas divulguem seus balanços, que elas mantenham práticas de governança corporativa, que tratem bem, né, obriga de forma obrigatória, que obrigatoriamente elas tratem bem seus acionistas, sobretudo os minoritários, aqueles que têm menor poder dentro da empresa. As companhias de capital fechado, por seu lado, são tipicamente empresas familiares, com circulação de suas ações restrita a um grupo identificado de investidores. Agora, os tipos de ações. Elas podem ser basicamente dois tipos, né? Ordinárias e preferenciais, em termos básicos. As ordinárias são as que comandam a assembleia de acionistas de uma empresa e os acionistas ordinários têm direito de voto na assembleia de acionistas. Então, eles participam da tomada do processo decisório, da tomada de decisões da empresa. Então, os acionistas ordinários, eles participam do processo decisório da empresa. Eles podem eleger, destituir membros da diretoria e do conselho fiscal, podem decidir sobre o destino dos lucros, reformar o estatuto social, autorizar emissões de debêntures e aumento de capital social, votar contas patrimoniais, enfim. As decisões, de forma geral, pertencem aos acionistas ordinários. Cada ação ordinária equivale a um voto. Então, o acionista que tem 50% das ações mais uma ação, ele tem o controle das decisões. Mesmo que os outros 49% de acionistas, os acionistas que controlam 49% do capital da empresa, mesmo que eles não queiram, o acionista que controla 50% mais uma ação, ele ordinário, né? Ele decide, ele tem o poder de decisão ou de veto, né? Se os 49% decidirem uma coisa e ele quiser vetar, ele veta, tá? Então, o poder de decisão concentra-se no investidor ou no grupo de investidores que detenha a maior quantidade de ações, 50% das ações mais uma ação. As sociedades que tenham suas ações ordinárias concentradas na mão de um número reduzido de investidores têm seu controle bastante identificado, dificultando as livres negociações do mercado e os movimentos de preços. Uma maior pulverização das ações, por outro lado, permite que os investidores ou grupos com menor participação acionária assumam o controle da empresa. E aí a gente tem uma maior participação no capital votante, quando as ações estão mais pulverizadas, quando o controle pode ser feito com investidores ou grupos com menor participação acionária. Então, nas empresas com capital pulverizado, como ocorre nos Estados Unidos, tem várias empresas, a maior parte das empresas são de capital pulverizado. No Brasil, a gente tem ainda a maior parte das empresas com capital pertencente a famílias, né? Então, as famílias controlam. Aqui o nosso capitalismo é muito familiar, né? Nossas empresas são muito familiares ainda. Então, nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, você tem uma empresa que pode ser controlada por um acionista ou por um grupo de acionistas com 8%, 5% do total das ações. Então, um grupo com 8% pode controlar a empresa. À medida que o mercado de capitais se desenvolve, aumenta a quantidade de acionistas com maior distribuição das ações entre investidores, exigindo-se uma menor concentração do capital votante para exercer o controle acionário de uma empresa. Como eu falei, nos mercados mais envolvidos, um grupo de investidores ou somente um investidor pode ter o controle da ação, porque, né, mesmo que ele tenha, como falei, 5%, 8%, 3%, ele pode controlar as decisões da empresa, porque o capital é mais pulverizado. Em economias mais desenvolvidas, com maior presença do mercado de capitais em formação de crescimento nacional, o controle das grandes sociedades pode ser feito com reduzida participação acionária, pode atingir menos que 5% em alguns casos, tornando seus preços de mercado bastante competitivos diante da maior disputa
pelo controle da companhia. A gente tem uma maior disputa para controlar a companhia. Em mercados menores, onde o controle acionário costuma ser exercido com participação superior a 5%, os preços de mercado das ações não refletem o valor efetivo da empresa, por não incorporarem o prêmio pelo seu controle acionário. Aqui. Se uma companhia passar 3 anos, isso é importante, consecutivos sem distribuir dividendos preferenciais, as ações adquirem direito de voto. Aliás, eu pulei aqui. A perda do controle acionário nesse mercado é bastante difícil e as negociações ficam restritas a um reduzido número de ações. Agora a gente vai ver as ações preferenciais. As preferenciais não têm direito de voto. Tá? O acionista preferencial não pode votar, mas ele tem certas preferências. Ele recebe prioritariamente os dividendos, ele tem prioridade no recebimento de dividendos, tá? Geralmente um percentual mais elevado do que o das ações ordinárias, e ele tem prioridade no reembolso de capital se a empresa for dissolvida. Tá? Então ele recebe primeiro, antes, né, do que o acionista ordinário. Para o acionista preferencial, o lucro é mais importante que o controle. Então ele prioriza a distribuição dos resultados. Se uma companhia passar 3 anos sem distribuir dividendos preferenciais, as ações preferenciais elas adquirem direito de voto. E aí você tem uma reviravolta no controle acionário da empresa, porque você tem vários acionistas que não tinham direito a voto passam a ter. Tá? E isso só no caso de a companhia passar 3 anos consecutivos sem distribuir dividendos preferenciais e tendo lucro. Né? Para distribuir lucro tem que ter lucro. Né? Então, para distribuir dividendos, a empresa tem que gerar lucro. Ela passou 3 anos tendo lucro e não distribuiu dividendos para os acionistas preferenciais, então as ações preferenciais elas adquirem direito de voto. De outro modo, as ações preferenciais podem ter direito de voto se isso estiver estipulado no estatuto da companhia. Então, uma companhia pode emitir ações preferenciais com direito de voto, se ela quiser. Isso é raro. Né? As ações preferenciais são mais atraentes em pequenos mercados, onde não existe maior diluição do capital votante, que é o capital ordinário, os acionistas ordinários, caindo o interesse por esses valores conforme o mercado cresce, tornando mais disputado o controle de uma empresa. Em qualquer decisão de investimento em ações, deve ser analisado o estatuto da companhia. Né? Então, é importante para o investidor ler o estatuto da companhia. Sobretudo, o que se refere à forma de distribuição de dividendos, ao capital preferencial e ordinário, aos tipos de ações preferenciais e aos direitos que estão embutidos, previstos nessas ações ordinárias e preferenciais. Tem um outro tipo de ação que é chamada ação de gozo ou de fruição. Gozo ou fruição, que são as ações que equivalem ao montante que caberia aos acionistas de uma companhia na hipótese da sua dissolução. Tá? Então, essas ações de gozo ou fruição, elas não são negociadas, tá? E o interesse é só para os sócios fundadores da sociedade. Então, eles recebem um montante quando a empresa, na hipótese da empresa ser dissolvida, quando ela fecha, né, quando ela não passa a não existir, aí os acionistas receberiam esse montante estipulado pelas ações de gozo ou fruição, que não são negociadas em bolsa de valores. Uma sociedade também pode emitir ações com objetivos específicos em relação aos direitos dos acionistas. É um contrato, né? Então a empresa pode redigir um contrato de forma diferente, atribuindo direitos diferentes aos acionistas. O estatuto de companhia, por exemplo, pode prever dividendos diferenciados a determinados acionistas. Tá? Isso pode limitar
ela pode limitar o investimento estrangeiro nela mesma, né? Então ela pode estabelecer limites ao investimento estrangeiro, enfim, ela pode colocar isso no seu estatuto. Para identificar esses objetivos, são emitidas ações com diferentes classes, tá? Então a gente tem PNA, preferencial nominativa de classe A, PNB, preferencial nominativa de classe B. Então a classe de uma ação estipula direitos diferentes. Uma PNA é diferente da PNB porque tem direitos diferentes. Ambas são preferenciais, ambas são nominativas, tá? Mas possuem direitos diferentes. A sociedade pode criar quantas classes desejar, quantos tipos de direitos ela quiser. A Bolsa de Valores negocia também papéis denominados units, que são também conhecidos como certificados de depósitos de ações. Os units, de acordo com a definição adotada pela Bolsa, são ativos formados por mais de uma classe de valores imobiliários. Então, uma unit pode ter uma ação ordinária e 3 ações preferenciais, ou uma ação ordinária e um bônus de subscrição. Então, o unit ele pode ter um conjunto de ativos, um conjunto de ações. Pode ter 3 ordinárias e 5 preferenciais, uma ordinária e um bônus de subscrição, enfim. A quantidade de ações e a proporção de cada tipo, ordinárias e preferenciais, são estabelecidos pela empresa que emite o unit. Os units são negociados no mercado como título único. O unit é um título único, tá? Embora o unit seja um conjunto de títulos, de ações, ele é um título único. Quando se compra um unit, o investidor aplica um conjunto mais diversificado de ações e isso atenua os riscos do investimento. As ações ordinárias apresentam como vantagem principal o direito de voto. Os titulares das ações ordinárias, mesmo os minoritários, têm direito de participar das decisões da empresa e definir suas estratégias na Assembleia de Acionistas. Os preferencialistas não possuem esse direito, mas têm vantagens econômicas. No Brasil, as preferenciais têm maior liquidez, tá? E aí o investidor consegue negociar as ações preferenciais com mais facilidade e rapidez. Muitas companhias abertas brasileiras estão emitindo somente ações ordinárias, dando a todos os sócios, independentemente da sua participação, o direito de votar em decisões da companhia colocadas em assembleias. Os acionistas ordinários, mesmo os minoritários, votam em defesa de seus direitos e decisões que julgam mais adequadas para a companhia. A atual legislação brasileira define que as companhias abertas devem ter uma participação mínima de 50% de ações ordinárias. No mínimo, 50% de ações ordinárias. O restante, cada companhia delibera como quiser. Fruição, gozo, units, preferenciais, etc. O acionista controlador é todo investidor em ações que detém de forma permanente a maioria dos votos de uma assembleia de acionistas, tendo o poder de participação relevante em suas decisões e o de eleger o quadro diretivo da companhia. O controlador elege quem dirige a companhia, os diretores. O acionista controlador pode ser identificado por uma pessoa isolada, com a maioria das ações ordinárias, ou um grupo de pessoas que formam um bloco controlador comum. As vantagens econômicas das ações preferenciais fixam na preferência pelo recebimento de dividendos e no reembolso do capital em caso de liquidação da sociedade. Esses acionistas adquirem o direito legal de votar quando a companhia não procede à distribuição de dividendos de forma contínua por mais de 3 exercícios sociais, como nós já vimos. Se o estatuto for omisso, o direito de voto surge logo no primeiro exercício, né? Então, o estatuto tem que dizer isso. Tem que dizer que, se a empresa não distribuir dividendos durante 3 exercícios sociais, né, 3 trimestres, por exemplo, ou 3 anos, enfim, aí ela vai, as ações preferenciais viram ordinárias. Só que se o estatuto não mencionar
isto, o direito de voto surge logo no primeiro exercício que o dividendo não for pago. Se a empresa deixar de pagar o dividendo no exercício, logo em seguida o acionista preferencial vira ordinário. Algumas companhias abertas com níveis mais adiantados de governança corporativa, em geral, elas participam de um mercado que a gente vai ver depois, chama-se novo mercado. Elas podem atribuir aos preferencialistas o direito de voto em certas decisões mais relevantes, como alienação do controle, incorporação e outros eventos que podem gerar algum tipo de conflito de interesses. Agora, o tag-along. O tag-along é uma garantia prevista na Lei das SAs, Lei das Sociedades Anônimas, de 1976, artigo 254, que faculta ao acionista ordinário minoritário, em caso de venda do controle de uma companhia aberta, o direito de alienar sua participação minoritária por um preço nunca menor que 80% do valor desembolsado pelas ações do bloco de acionistas controladores. Então, no caso da venda do controle da empresa, o acionista minoritário ele pode vender, ele tem o direito de vender a sua participação, as suas ações, por um preço nunca menor que 80% do valor que for desembolsado pelas ações do bloco de acionistas controladores. Então, no mínimo, ele recebe 80% do que recebem os acionistas controladores. O adquirente deve efetuar uma oferta pública de aquisição das ações ordinárias com direito ao voto dos acionistas minoritários da companhia. Então, os acionistas controladores têm que fazer uma oferta pública de aquisição, no mínimo 80% do valor das suas ações. Então, se uma companhia negociar seu controle acionário por R$ 150 por ação, os acionistas ordinários minoritários, que são os que têm ações ON, ordinárias nominativas, eles vão receber R$ 120, 80% de 150. Tá? Esse é o tag-along. Ele tem direito de receber 80% no mínimo. Normalmente a compra é realizada por meio de oferta pública de aquisição de ações, a OPA, como nós já vimos. De acordo com a legislação, o tag-along é oferecido só aos acionistas ordinários. Mas muitas empresas também estendem esse benefício aos acionistas preferenciais também. Agora, as formas de circulação das ações. Aí a gente vai ver agora o que são ações dominativas, dominativas endossáveis e escriturais. As ações elas circulam dentro dessas três formas. A ação pode ser nominativa endossável ou escritural. As nominativas, elas são representadas por cautelas, certificados, e elas trazem o nome do investidor registrado em livro de registro de ações nominativas. É uma forma mais antiga. Né? A transferência dá-se mediante a entrega da cautela e a verbação do nome do novo titular neste livro de registro das ações nominativas, conferindo todos os direitos do acionista. As ações nominativas endossáveis registram só o nome do primeiro acionista. As transferências de titularidade são mediante endosso na própria cautela. Assinatura, um endosso na própria cautela. Então, as nominativas endossáveis só têm o nome do primeiro acionista. As transferências são feitas por endosso na própria cautela, que é o documento. Então, nominativas e nominativas endossáveis, né, a diferença é a transferência por endosso. Conforme foi comentado, as ações são emitidas por meio de cautelas, as quais devem ser registradas no livro de registro de ações nominativas para que se caracterize formalmente a propriedade do título. No entanto, existem ações nominativas sem cautelas, que são as escriturais. Escritural nominativa. Estas ações têm seu controle executado por uma instituição fiel depositária, a gente vai ver depois, das ações da companhia, a qual mantém uma conta de depósito em nome dos seus proprietários. Então, como se fosse uma conta corrente, tá? Parecida com uma conta corrente. Quem
controla é a instituição fiel depositária das ações da companhia. Todas as movimentações com essas ações ocorrem mediante extratos, como eu falei, como se fosse uma conta corrente. Extratos bancários emitidos pelas instituições depositárias, não ocorrendo o manuseio físico desses papéis. Então não existe manuseio físico dos papéis. É tudo feito de maneira como se fosse uma transferência bancária mesmo. Conforme descrito no item anterior, os units são ativos constituídos por diferentes tipos de valores imobiliários, como ações ordinárias, ações preferenciais, ordinárias e bônus de subscrição, etc. A unit é negociada em bolsa de valores como um título único formado por mais de valor imobiliário. O titular de um unit, ele possui direitos sobre todos os valores que compõem o título. Então, por exemplo, o VIA 3 é um código do unit da Via Varejo, o qual é composto por uma ação ordinária, esse unit, composto por uma ação ordinária, ON, da Via Varejo, e duas ações preferenciais da Via Varejo. Então, como eu falei, o unit ele é um conjunto de ações, só que é negociado como se fosse um título só. Bom, terminamos aqui a primeira videoaula, né? Na próxima videoaula a gente vai ver o valor das ações, né? E vai ver também os rendimentos das ações e o risco envolvido nelas. Até a próxima aula.